Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá pessoal, tudo bem? A história de hoje tem como tema um grande dia e o verso está em Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Por 2 anos, o copeiro viveu feliz da vida no palácio e esqueceu-se completamente de José e da promessa que havia feito para ele. Foi então que uma certa manhã, o rei acordou apavorado e chamou os sábios, os adivinhos, contou o sonho que teve, mas nenhum soube o significado desse sonho. Foi então que o copeiro se lembrou de José e José foi chamado. Na presença do rei, o rei começou a contar o seu sonho, que foi assim. Ele sonhou que estava na beira do rio Nilo e apareceu 7 vacas gordas, lindas, e estavam pastando por ali. Daqui a pouco, chegou mais 7 vacas horrorosas, feias, magras, e começou a comer as vacas gordas. Só que elas continuavam magras e feias. Esse foi o primeiro sonho. Já no segundo sonho, ele sonhou com a planta que tinha 7 espigas gordas e bonitas. E apareceu uma planta com as espigas feias e devoraram essas espigas bonitas. Com a ajuda divina, José explicou o sonho para o rei Faraó. Ele falou que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. As vacas gordas e as espigas gordas representavam 7 anos de muita fartura no Egito. Já as 7 espigas feias e as vacas magras representavam 7 anos de muita fome no Egito. José também aconselhou ao rei Faraó que escolhesse um homem sábio para governar a terra naquele período de fartura, porque quando chegasse a fome, teria bastante comida e não faltaria. Faraó, parado, ficou ouvindo com atenção e ficou pensando quem ele escolheria para dar aquela tal função. Foi então que o copeiro falou que José administrava na prisão e ele era sábio, inteligente e honesto. Foi então que o rei Faraó falou: será que acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Uau! José honrou o nome de Deus e o apresentou ao rei. E de escravo foi escolhido para ser o governador do Egito. E acima de José só havia o rei Faraó. Durante os 7 anos, José trabalhou sabiamente, armazenando tudo quanto podia. Então veio a fome. A notícia de que havia comida no Egito para comprar foi longe, até que chegou até os irmãos de José e os levou até o Egito. Chegando no Egito, os 10 irmãos de José foi levado à sua presença. E eles se inclinaram prestando reverência. José logo se lembrou dos sonhos do feixe e dos astros celestes que se inclinava quando ele ainda morava com seu pai. José reconheceu todos os seus irmãos, mas não falou nada. E nem foi reconhecido pelos seus irmãos. Ele ainda olhou para ver se encontrava Benjamim, só que não encontrou. E os irmãos falaram que eram pessoas de bem.
Rubem começou a falar dizendo que todos eram filhos do mesmo pai. Eram 12, o mais novo estava em casa e o outro já não existia. José, para ter certeza que eles tinham se tornado pessoas boas, disse o seguinte: olha, todos vão ficar presos, só um vai voltar e buscar esse irmão para mim ver se realmente são pessoas de bem. Como eles não concordaram com o que José falou, todos foram presos. Depois de 7 dias, foram levados à presença de José e José ouviu eles comentando uns com os outros: estamos sendo castigados pelo que fizemos com José. José havia aprendido a língua egípcia e ele conversava com seus irmãos através de um intérprete. José entendia tudo que eles falavam na linguagem deles, porém não falava. Ao ouvir os irmãos conversando, ele não conseguiu aguentar a emoção e se retirou e foi num canto chorar e falou: esse daqui vai ficar preso e vocês vão voltar levando comida, mas terão que trazer o seu irmão mais novo. E quem ficou preso foi o Simeão. José orientou aos seus servos que colocassem os sacos de alimento na carroça dos seus irmãos e colocassem o dinheiro do pagamento pelos alimentos nos sacos de cada um. No caminho de volta para casa, pararam para se alimentar e quando abriram o saco de alimento, olha lá o dinheiro. Todos os sacos, o dinheiro estava em cada um deles. E logo eles falaram: Deus está nos castigando pelo que nós fizemos com nosso irmão no passado. Hoje estamos comemorando o projeto Quebrando o Silêncio. Devemos respeitar o nosso próximo. Nós não devemos agredir ninguém, porque da mesma forma que nós queremos ser tratados, devemos tratar as pessoas. Lembre-se sempre, a Bíblia diz: aqueles que me honrarem, honrarei, mas os que me desprezam serão desfavorecidos. Vamos falar nosso verso novamente. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Vamos orar? Bondoso Deus, a história de José revela o teu poder em mudar situações difíceis em bênçãos. Que sejamos fiéis a ti em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém.